O relato da Dida vai dar um episódio à parte. Cara, meu marido ficava me mordendo, eu pedia pra ele me morder no trabalho de parto. Tá, segura, calma. Tá. Fala, marujos! Eu sou o Thiago, para quem ainda não me conhece. Eu sou pai da Yara, naturólogo, idealizador do projeto Homem Paterno. E agora estou aqui com o Marinho, da agência Dindom, para esse novo projeto, para esse novo ciclo, que é o Papcast. Então, estou muito feliz de dar continuidade. E para embarcar comigo no terceiro episódio do Papcast, convidamos a minha amiga de vida, de vidas, uma das profissionais mais incríveis que conheço, Diana Schneider. Dida, minha amiga linda, bem-vindo a bordo. Que alegria e honra e privilégio e todas as palavras do mundo positivas em ter você aqui com a gente, minha amiga. Ô, querido, eu que agradeço muito de estar fazendo parte dessa história com você. Muito honrada e muito fã de toda a sua trajetória, meu amigo. Muito feliz de trazer, né, esse bate-papo aí com, né, tão importante, né? Esse tema é tão importante. E estou contente a beça, assim, de estar podendo trocar essa ideia, elaborando junto aí esse papel do pai tão importante, não só no parto, mas na sociedade como um todo, né. E o parto ela é a expressão disso também, né, um grande divisor de águas na vida de todo mundo que se afeta Sim. positivamente com o processo. Então estou muito feliz com o convite, obrigada meu amigo, e vamos navegar nesses mares de ocitocina, de emoção, às Nossa, vezes de Partolândia. desespero. Partolândia, Partolândia, é é isso, né. É para onde vamos agora, né? Total, total. O universo Partolândia. Me lembrei agora, né, você tem toda essa relação do mar que é tão profunda, assim, com a vida e com o parto. E eu participei de anos de um congresso que sempre era escolhido um lugar com mar para falar sobre parto, né. Michel Odan e a Heloísa, eles organizavam sempre em algum lugar. O último foi no Havaí, e tinha essa relação, né, de escolher sempre um lugar com mar, porque tem essa história da Vênus que nasce ali das espumas do mar, e isso tem tudo a ver com ocitocina, né, tem a ver com amor, tem a ver com essa produção aí de vida. Galera, eu não convidei a Dida à toa, tá? Eu acho que só com esse primeiro parágrafo aqui, essas primeiras falas, já deu para perceber que essa nossa jornada ela será recheada de emoção, de palavras que tocam no seu coração, de afeto e de muito conhecimento também. E Dida, na verdade, assim, só faz uma pequena apresentação. Quem é essa maruja? Quem é você enquanto maruja nesses mares das maternidades, das partolândias? É difícil se apresentar, né, são tantas nuances, mas eu sou uma mulher apaixonada pela história de vida das mulheres que cruzaram o meu caminho, muito antes de saber que eu ia fazer essa empreitada toda, né, na Partolândia. Eu já de infância dizia que queria ser parteira. Então essa profissão que eu digo que é um estilo de vida, ela me pegou por inteira, assim, desde que eu sou menina. E com 15 anos eu iniciei, assim, a empreitada de acompanhar partos por razão do destino, assim, né, não estava planejado. Eu comecei a acompanhar parto ali com 15 para 16 anos no interior da Bahia, e por razão do destino eu acabei, enfim, estando num cenário de parto e nascimento num hospital do interior, onde eu fui acompanhar uma tia-avó que morava comigo. Morava eu e uma tia-avó de 92 anos na fazenda. E essa tia-avó teve um AVC, foi para esse hospital, só que no hospital só chegava parto, né, só chegava parto. E na época eu resgatei meu sonho de infância, era uma menina do Rio que estava ali naquele hospital do interior, e eu fui conversar com o diretor do hospital, que vivia por ali nos corredores, se eu podia acompanhar os partos, e ele liberou a minha entrada. Tipo assim, tipo, posso aí ver uns partos? Foi tipo isso. E ele falou: "Doutor Davi", e ele falou: "Sim, venha, venha minha filha".
E comigo, fiquei lá, assim, né, com ele, acompanhando todos os partos que chegaram nesses 15 dias. E eu saí de lá tendo a certeza que era isso que eu queria fazer. Claro que hoje, com um olhar muito mais refinado, né, dessa iniciação, eram partos violentos, assim, né, com tinha uma relação ali muito institucionalizada da mulher como um objeto também, eu percebo isso. Uhum. Mas existia uma beleza nessa iniciação. E foi a partir dali que eu fiz o mergulho e me tornei doula, depois enfermeira obstétrica, e tô aí já nessa estrada com mais de 1000 partos na história. E de maneira muito especial, tenho um olhar para esses homens que acompanham essa jornada de peito aberto. É muito profundo esse mergulho, né, Marujo? Opa. Quando a gente está aberto a escutar essa espuma do amor, que às vezes parece uma loucura, às vezes ela cura, às vezes ela endoidece, mas se permitir estar ali aberto para as ondas que vêm, é muito legal e eu vejo revoluções acontecendo na vida desses homens que se abrem para essa experiência, assim. Tem muita emoção que acontece, a mulher sempre será a protagonista junto com o bebê nessa Sim. história. Isso é inquestionável. Mas o homem compreende a vida através dessa história. O homem compreende a vida através do parto e do nascimento, do seu próprio nascimento, né. Um homem nunca vai parir Uhum. na vida, fisiologicamente, anatomicamente falando, mas existe um quê que é o parto emocional. Aonde que esses homens vão nesse mergulho tão profundo que a gente não mensura, Sim. Tiago? Emoção não tem balança, a gente não faz ideia do que está acontecendo. E muitas vezes o que acontece, né, você olha ali o pai super presente, você fala: "Você tá nervoso?" E tá o cara gélido: "Não, tô Tô ótimo, tô tranquilão. ótimo." Tô tranquilão, tá super, tenso, só que não se permite expressar o que tá Sim. sentindo, porque a sociedade não permite isso, isso dói, sabe. Então quando a gente consegue abrir e entender que também é importante fazer os manejos necessários para as ansiedades, porque elas vêm, e o que eu mais escuto de relato também, Ti, é que é como se fosse uma corda no pescoço, a sensação que eles têm, assim, é como se fosse uma corda no pescoço. Eu vi minha mulher parindo, eu não podia fazer absolutamente nada, não dava para trocar um Uhum. pouquinho, eu não podia estar ali no lugar, e aquilo me angustiou profundamente. Então existe uma coisa que eu trabalho muito durante o pré-natal, que é necessário saber fazer o manejo da ansiedade Sim. que porventura venha. Porque uma coisa é você achar que tá ali no pacote fechadinho do: "Não, tô tranquilo, não, sou tranquilo, não, vai dar tudo certo, não, minha mulher que vai parir, e ela que inventou essa história, então." E na hora se ausenta dessa cena. Sim, vamos começar aqui. Cara, tem muita coisa para a gente falar. Para a gente começar assim a falar um pouco do começo, principalmente para os homens, eu acho que quando eu pensei a gente tecer esse episódio juntos, trazendo aqui o meu lugar de fala também de quem vivenciou um parto, né, quem esteve ali e tive esse grande privilégio, essa honra de ser convidada pela minha parceira e acredito que eu honrei, dei meu máximo, consegui me entregar, e o fato de estar aqui hoje com você, né, e com o Marinho e com todos vocês ouvintes, falando sobre esse evento, trabalhando com paternidade, foi porque eu passei por esse grande portal e me entreguei e com certeza transformou a minha vida, senão eu não estaria aqui com vocês hoje e eu devo muito a esse meu propósito de vida, né? Eu falo que a Yara, a minha parceira a Bruna e tudo isso que eu vivenciei, que eu venho vivenciando, me trouxe um propósito de vida e um propósito profissional. Então, é muito forte. E aí, até falando assim um pouco dessa minha experiência para compartilhar com vocês, o parto, ele para mim, assim, eu falo bastante sobre isso, né? Que foi um tempo fora do tempo, foi a primeira vez que eu senti sentimentos únicos na minha vida, que eu não consigo nomear, inclusive, porque se eu trago, por exemplo, um amor, uma angústia, foram sentimentos tão específicos daquele momento que eu não senti em nenhum outro momento da minha vida, que parece que se eu rotular eles, eu vou estar até comparando com outros momentos da minha vida. Então, isso foi impactante enquanto homem, enquanto senti o que eu nunca senti,
ver o que eu nunca vi, expressões da minha parceira que eu nunca enxerguei, sons que eu nunca ouvi, cheiros que eu também nunca senti. Então, tudo isso, para mim, foi muito impactante, muito mesmo. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu olhava para a Bruna e falava, pensava, na verdade, né? E sentia, meu, que mulher é essa? Que poder, que coisa mais incrível da natureza. Isso aqui é a manifestação pura da natureza, e da perfeição e da integralidade, enfim. Eu acho que a maior manifestação de vida que a gente pode reconhecer e viver na vida é um parto. Essa foi a minha experiência. Obviamente que a gente vai aqui ao longo da nossa conversa passar também por outras experiências que talvez não sejam aí tão positivas, vamos dizer assim, né, quanto a minha, e faz parte também. Mas para mim foi algo surreal, assim, foi surreal. Enquanto homem, Dida, foi transformador, cara. Foi transformador. Foi ali o maior gatilho mesmo de transformação para minha masculinidade, né? Para como eu me reconheço como homem, e não que foi exatamente ali que tudo mudou, né? E veio uma luz divina e agora baixou um download, Thiago, você é pai e é o cara. Não. Mas ali foi Tinha um puerpério no meio do caminho. além, né? Exato. Assim, tipo, né? Eu falei, caraca, agora eu sou pai, mas depois eu fui ver que, né, ser pai era muito mais complexo do que eu conseguia alcançar, né? Como diz a Ana Olivia Naber, é algo inalcançável para os nossos intelectos, né? E realmente, não tem nem como a gente elaborar tudo que envolve, eu acho que a paternidade, nem resumir num evento. É diferente, né, ser pai e ter um filho, né, é bem Exato, diferente, né. Essa exatamente. é uma construção. Nem na maternidade também. Exato, é tudo uma construção. E aí foi essa experiência. A Yara, ela teve um parto natural, hospitalar, numa maternidade, pelo menos pra gente, atendeu todas as nossas expectativas em Floripa. Então a Yara é manezinha da ilha. Só que ela teve uma pequena inflamação pulmonar, onde ela teve que ficar na UTI por 7 dias. Ela teve uma recuperação muito rápida, então ela teve que ficar esses 7 dias, porque para administrar o antibiótico tem que ficar lá monitorando, né? Não pode sair antes. Mas eu só compartilho assim, porque essa semana na UTI ela foi muito uma outra experiência que eu acho que faz parte, pelo menos, dessa minha história de parto, que a gente entrou na maternidade e saiu da maternidade sem a nossa filha. Isso foi uma experiência. Chegar em casa sem a nossa filha foi um puta processo, então parecia que ainda não tinha acabado essa história do parto, por mais que a gente tivesse vivenciado uma coisa mais incrível, né? E a gente sabia que a Yara estava bem, que estava super assistida e que era uma coisa, assim, teoricamente tranquila de ser resolvida, mas aquela angústia, né, e essa sensação de que, cara, não acabou porque a gente ainda não está com a nossa filha em casa. E ter vivenciado essa semana na UTI foi um outro processo, como posso falar, o lado B do parto, de conviver com luto, com o nosso luto, de chegar em casa sem nossas filhas, sem a nossa filha, de não poder abraçar, de não poder fazer um monte de coisas que eu, e aí falando de mim, né, Thiago aqui, que eu já estava projetando, já queria e já tinha um pouco de conhecimento do contato pele a pele, de um monte de expectativas que a gente vai criando com esse momento, e também de me deparar com o luto das pessoas, das famílias que estavam vivenciando aquela experiência, e aí com experiências muito mais densas e pesadas que a nossa, né? Então, isso foi transformador também, eu acho, em vários aspectos dentro da minha experiência, né? Juntar esse auge do parto, que foi o parto mesmo, até ela nascer e estar ali, e depois esse lado B, aonde eu entrei em contato com outros sentimentos que eu também só senti naquele momento, e de presenciar também outras famílias vivenciando esse lugar invisibilizado, que é a UTI neonatal, que são essas famílias que têm ali uma dor que, cara, é surreal. Mas eu estou trazendo isso aqui para falar um pouco da minha experiência, porque mesmo tendo esse lado B, acredito hoje, olhando para isso e podendo conversar, inclusive, com esses sentimentos, revisitar esse momento na minha vida, nas nossas vidas, me faz ainda acreditar e me encorajar ainda mais a me apropriar dessa paternidade com muito mais consciência, com muito mais conhecimento, e de ver o quanto vivenciar isso também foi importante e faz parte da nossa história de parto. E hoje até agradeço por ter vivenciado isso, porque
faz parte da nossa história e provavelmente isso também me trouxe aí muitos aspectos positivos que compõem a minha paternidade, né? Total. Você trouxe algumas vezes uma palavra que eu acho que faz todo sentido, né, que é o transformador. O quanto essa experiência foi transformadora, e o transformador nada mais é do que transformar essa experiência desafiadora em algo que virou a sua missão de vida, Sim, né, Ti? com certeza. Virou a sua missão de vida. E talvez a gente não entende as lacunas, a gente às vezes não entende o porquê que as coisas acontecem, né, se estava tudo bem, foi um parto ótimo e de repente eis que surge a famosa pegadinha do malandro, e a gente lembra que não controla absolutamente nada, Sim. absolutamente. E o parto, ele é uma experiência tão avassaladora, e tem uma coisa que fica muito marcado nessa minha vivência enquanto mulher, enquanto parteira, que é a falta de contorno que a gente traz para essa experiência no pós. Porque a gente passa por uma experiência avassaladora, que mexe, que foi o que você trouxe, né? Você mergulhou em sentimentos que você não tem nem palavras para eles. Foi muito profundo. Você conversou com a tua alma, você acessou um lugar muito especial, de muita força. De repente, um abismo muito profundo, né? Eu brinco que o parto, ele muitas vezes parece que passa um trator em cima da gente, e no pós-parto ele volta de ré, né? Ele volta de ré e volta de ré e depois passa na frente de novo, volta de ré algumas vezes, até a gente entender. Eu falo isso porque o que acontece é que a gente não tem contorno para lidar com aquela experiência avassaladora que foi o processo do parto, porque já tem um pós-parto ali no dia seguinte, algumas horas depois, e lidar com isso é uma questão. Eu acho que você conseguiu trazer um contorno quando você entendeu que isso virou a sua pulsão de vida, quando isso virou o teu trabalho. Você conseguiu dar um contorno para sua experiência. Um ano depois, né, só para contextualizar. 1 ano depois, eu acho que foi até rápido, Ti. Eu acho que foi até rápido. Tem pessoas que processam o parto a vida inteira, principalmente se não teve uma experiência positiva. O que eu mais vejo de experiência de parto, falando das mulheres que passam pelo processo ou tiveram um processo muito violento ou muito fantástico, é que elas mudam a vida delas. Ou elas vão querer virar doulas, vão virar Uhum. enfermeiras, vão fazer medicina, vão querer trabalhar com ativismo, né, em respeito à mulher e tudo mais. E os homens também. E talvez você tenha sido um dos poucos que conseguiu, pelo menos que eu conheça, né, que conseguiu traduzir isso para a tua missão. Você poderia continuar sendo o Tiago naturólogo, e né? Porque eu acho que essa é uma coisa que faz parte da tua vida. Mas não, você fez um redesenho aí e colocou isso como a tua bandeira. Você deu um contorno para aquela experiência. Então, eu acho que é muito importante dar esses contornos, porque é uma experiência muito profunda. Então fica aquela coisa grandiosa que a gente não consegue entender o que aconteceu. E quando você entendeu sem entender necessariamente, você fez disso uma profissão, você fez disso a sua voz, a sua verdade. E com isso você ajuda homens a encontrar esses caminhos de contorno para o puerpério, para o parto, para uma experiência positiva de pai dentro da sociedade. Então, como te honro muito mesmo, acho que esse trabalho é foda, é de uma importância absurda, assim. Não quero ficar rasgando seda não, porque a gente se conhece há muitos anos. Mas não é à toa que o nosso encontro aconteceu também, e honro muito essa estrada e a importância disso para as nossas gerações, né. A gente está falando, quando a gente fala de parto, nascimento, a gente está falando de futuro da humanidade, é só isso. É muito profundo. Você garantir uma experiência positiva, independente da relação que seja, se tem UTI neonatal no meio, mas como que esse né, binômio, como que esse casal, como que essa família vai experimentar essa história e o que que ela vai fazer disso, é muito importante, assim. Vamos para que também aqui a galera que está nos ouvindo, os marujos, vamos falar assim um pouco sobre o que é um parto, sobre as fases do trabalho de parto, bater aqui um pouco no pilar da paternidade que eu trago, que é o conhecimento, justamente porque eu acredito que muitos homens acabam não se envolvendo tanto na gestação quanto no parto, por termos essa crença enraizada que parto é algo exclusivamente de mulher, que é diferente de as mulheres serem as protagonistas, né? Quando o homem pensa, isso é exclusivamente coisa de mulher, eu nem me envolvo, eu nem tenho um papel
né, e a gente está vendo cada vez mais as mulheres convidando e vendo também nos seus parceiros essa figura de apoio e muitas vezes de principal apoio para esse momento, tanto da gestação quanto de parto. E nesse sentido eu vejo que o conhecimento para nós homens, como você já disse, nós nunca iremos gestar, nós nunca iremos parir. Então, como que a gente pode alcançar um pouco essa experiência para ser mais empático, para conseguir também ocupar esse lugar da melhor forma possível, tendo segurança, gerando essa segurança. E eu vejo que o conhecimento, ele aí é um dos maiores aliados para isso. Então, nesse sentido, vamos falar um pouco para os marujos que estão ouvindo a gente aqui, levar também um pouco de conhecimento nesse sentido, o que é o parto, né? Quais são as fases de trabalho de parto, quais são os locais onde a mulher pode parir e, claro, qual é o lugar do homem nesses momentos, assim, né? Então vamos para os marujos que estão nos ouvindo aqui. Parto, Vamos por partes. então assim, estourou a bolsa, sai correndo, desesperado, passa por cima da calçada, atropela a pessoa que está ali, dá ré, vai para frente, voa, pega, liga pro pai. Não! Pelo amor de Deus. Né? Então, Não. assim, fases do trabalho de parto, né? Qual a importância da gente saber disso e quem são esses nomes aí, pródromos, fase latente, ativa. Vamos tentar navegar um pouco dentro de uma linguagem, né, que vamos falar para o homem, para trazer esse entendimento aí desse momento tão importante para as mulheres e para nós também, daquele que está oferecendo o suporte, né? Total. Vamos de Jack Estripador, né? Vamos por partes. É muito importante dar uma. Eu gosto muito de trazer a imagem de que para se preparar para o parto, você tem que se preparar como se fosse fazer amor, né? Essa é a melhor preparação que Peraí. vocês, É marujos, porque, assim, muitos homens não sabem fazer amor. Então, você está falando uma coisa que, é de só repente, vulco-vulco, né? já tá É. difícil, assim. Ah. Eu falo porque Vou tem. tentar tirar do romantismo, então. Boa, Porque assim. às vezes pode ser hardcore, pode ser um forrozinho, mas pode ser um rock and roll esse parto, né? Parto é um evento avassalador, independente se vai ser bossa nova ou rock. Exato. É um evento avassalador. Então estejam preparados para dançar conforme a música das suas companheiras. Essa é a função do pai. É dançar junto, é estar junto, é entender que existe uma coisa muito importante para a mulher dentro desse processo, que é a privacidade. Privacidade é fundamental para a mulher não se sentir invadida. Ontem você colocou uma frase, na verdade, um texto que você fez que eu repostei, que é como servir sem invadir. Eu já anotei aqui, tem um post-it que eu estou bombando agora essa frase. É isso, como servir sem invadir. A gente tem que sempre ter aquele movimento de empatia quando a gente vai para a cena do parto. E quando eu falo isso, por isso que eu vou voltar um pouquinho antes de falar de fases do trabalho de parto, que é muito mais organizado tecnicamente. Eu não gosto desse lugar também de segmentar uma Uhum. história. Eu gosto do processo como um todo, independente se vai ter um pródromo longuíssimo, uma fase ativa assim, um assado, a gente tem que estar preparado para fazer amor. E amor no sentido de dançar a música daquela mulher, ter empatia pelas necessidades dela. E quais são as necessidades de uma mulher em trabalho de parto? Então ela tem necessidade de se sentir acolhida, de se sentir segura, de não se sentir invadida e de ter, né, a sua voz em primeiro lugar, né, se escuta. Então a última palavra e a primeira é da mulher que está parindo. Imagina a sensação de você ter uma dor de barriga violenta e não conseguir ir no banheiro e ter alguém ali em cima de você perguntando: ah, amor, você quer uma aguinha? Você quer? Ai, deixa eu te fazer um carinho, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, não sei o quê. E você com vontade de cagar, sabe? É se colocar um pouco nessa situação no sentido do invadir. Uhum. Isso a gente acaba saindo um pouco do lado romântico do parto, mas passa por essa sensação e essa situação onde as mulheres muitas vezes têm vontade de evacuar, porque isso, assim, se você não soubesse que está grávida, a sensação é que vai, cara, 90% das mulheres em algum momento perguntam para mim: Dida, fala a verdade, vai sair por onde esse bebê? A sensação com cocô sem cocô é de um cocô entalado. Então isso, para a relação do casal, às vezes é um grande tabu. Então como que a gente cuida sem invadir?
como que a gente consegue trabalhar dentro dessa privacidade, dentro dessa escuta das necessidades básicas da mulher em trabalho de parto, essa assistência que está para além da assistência, porque é uma participação. Você não está só sendo um participante do processo, você é o pai daquela criança que vai nascer, existem emoções envolvidas e isso precisa ser visto. Sempre digo, e como é importante isso nessa história, o homem perceber se é possível para ele estar ali também. Uhum. Sabe? Então, a partir do momento que aquilo fica tenso emocionalmente, que não existe um manejo daquela ansiedade, aquilo vira um estresse interno, isso não tem balança para pesar, não é que nem barriga que você olha e fala, tá grande, tá pequeno, tá médio, tá alto, a partir dessa visão de fora, né? Uhum. Agora, a emoção é invisível, só aquele sujeito que é muito importante sabe o que está acontecendo. Uhum. A mulher, quando vai parir, ela faz uma descarga energética. Ela bota uma criança que foi processada ao longo de 9, 10 meses ali dentro da barriga, numa descarga quando dá à luz. Ela faz um "ah", e o homem, quando concebe aquilo, não faz essa descarga. Ele, em geral, faz um "ah". Uhum. Total. Então, ao mesmo tempo, né, que a mulher faz a descarga, muitas vezes o cara vem e faz o movimento contrário. E Uhum. aquela emoção muitas vezes implode. Eu digo isso porque é muito importante, você sabe disso, da importância desses homens no pós-parto. E o que eu mais vejo no pós-parto é a mulher muito bem e às vezes o homem no chinelo. No chinelo, assim, porque foi tão forte aquela emoção, foi tão forte que no dia seguinte ele tá ali jogado, processando aquela emoção que ele nunca teve acesso na vida, sabe? Tipo E eu eu. acho que isso é mas você pelo menos você construiu um produto, de missão de mundo, Eu fiquei né. jogadinho ali umas 2 horas, assim. Eu fiquei um pouco jogadinho também, confesso. É, E justamente foi muito intenso, né, foi: "Caraca, que é isso não, tudo aqui?", né. intenso. Só que a mulher pare, ela faz a descarga e ela tá zero bala depois. Na grande maioria das vezes ela tá ali com o filho no braço, porque as mulheres são, cara, tem uma eu como uma deusa, né, saiu uma cabeça, um ser humano de dentro de você, você tá ali, né, lavou, tá novo, tá tudo certo. Às vezes nem sempre é assim, claro, né, o pós-parto ele precisa ser olhado com carinho, com muito carinho, porque é um gargalo, mas falo isso para encorajar os homens que são fundamentais, as companheiras também, quem está do lado de fora do processo, essa importância de leão de chácara, Uhum. essa importância de cuidar, porque culturalmente os homens não estão inseridos, a gente está fazendo história nesse momento, sabe? Se a gente pega ali nas sociedades pré-agriculturais e, né, nem tanto tempo assim, gente, a lei do direito ao acompanhante é de 2005. Muito recente. É recente, até 3 anos atrás, e eu acho que tem coisa muito mais recente do que 3 anos, eu tenho histórias próximas de pais proibidos de acompanhar, porque o hospital não permitia. Uhum, De uhum. hospital de universidade grande do Rio de Janeiro. Ah, isso que você está falando é muito importante, né, porque eu vejo como se fosse aí um gap entre o que se deseja do homem nesse momento e o que muitos homens conseguem oferecer, e aí não é passação de pano, mas assim, é só uma reflexão que eu trago, porque é algo muito recente, né? Historicamente, o homem nunca esteve inserido no local do parto, ali junto com a mulher. Mas no entorno, sim. Em torno, sim, exatamente, né? Né, inclusive dentro dessa levando aí para a história, né, para comunidades, para culturas mais tradicionais, onde o homem tinha uma função importante nesse momento, aquele que protegia a tribo, vamos dizer assim, aquele que pegava o fogo para aquecer essa tenda, para que as mulheres pudessem ficar ali o tempo necessário, caçava realmente para que também tivesse ali a comida necessária para que essas mulheres pudessem também ficar ali as horas que fossem preciso. E agora a gente está vindo aqui para um novo, né, 2005, Lei do Acompanhante, algo que, 15 anos, e dentro de um processo de séculos, em 15 anos, vem aí cada vez mais os homens sendo convidados para esse momento, e diante de uma expectativa muito grande, no qual nós não temos história e muito menos conhecimento sobre o que é isso, o que é esse evento, né, o que é uma gestação, o que é parto. E aí você trouxe algo que para muitos homens já é um pouco chocante, né? O parto como um evento sexual.
A gente está falando, então, de algo muito mais profundo. A gente está falando de tabus, a gente está falando de desmistificar o parto normal no Brasil, que parto normal no Brasil é cesariana, Uhum, né? Se a gente colocar como normal, porque 80 e poucos por cento na rede particular, 50 e poucos por cento na rede pública é de cesariana, então parir, parto normal no Brasil é cesariana. E que é necessário, e a gente vem desse lugar, né? O homem, pelo menos os relatos que eu ouço de muitos homens, é justamente de ter essa via de parto como a melhor forma de nascer, diante de umas mulheres que vêm aí requerendo resgatar a naturalidade e os processos naturais, fisiológicos, como a mulher como protagonista, como sempre foi, e por um tempo, nem sempre, né, mas assim, historicamente foi, e depois os homens se apropriaram desse momento e agora está tendo um resgate. Então, como que você vê isso, Dida, assim, de a gente tentar fazer com que os homens, né, e aí pela sua própria história, com mais de 1000 partos, fazer com que os homens entendam realmente isso enquanto profissional, né? E que você vê assim dessas expectativas das mulheres com os homens. Isso vem mudando desde que você começou a acompanhar partos. Enfim, fiz um monte de perguntas, mas sim, vamos no flow. Esse ponto do parto como um evento sexual, ele ancora alguma coisa que eu acho que é fundamental da gente pensar, que o parto ele é fruto de um amor inchado, né, que maturou dentro da barriga da mulher. A gente é fruto dessa explosão, desse gozo. Alguém gozou nessa história? Espero que os 2, por favor, né, mas essa expressão de amor, ela gerou um ser humano, que ficou inchado e guardado ali na barriga daquela mulher por algumas semanas, em média ali 40, um pouquinho mais, um pouquinho menos, quase como um gozo interrompido. Então, se hoje a gente sabe que os hormônios do trabalho de parto, endorfinas, ocitocinas, né, são os hormônios que a gente usa numa experiência de orgasmo, né, numa experiência onde tem essa relação dos hormônios do amor envolvido, a gente entende um pouco melhor. são os mesmos hormônios, né, São presentes exatamente os mesmos. no orgasmo, numa transa saudável e presentes também na hora do parto. Total. Se a gente consegue conceber isso, a gente entende um pouco melhor as necessidades, básicas da mulher em trabalho de parto e a função do pai, quando a gente sai do racional. Porque se a gente planejasse uma transa, espera aí meu amor, vamos fazer uma lista aqui, hoje a gente vai começar, você vai fazer massagem na minha cabeça, na minha orelha, vai descer, vai botar a mão ali, a linguinha ali. Talvez não fosse tão excitante quanto aquele movimento que acontece naturalmente. É isso que eu falo de fazer amor, sabe? Escuta a sua intuição, brinca de escutar, os homens também são intuitivos. É poder se olhar um pouco nesse lugar de cuidar daquela companheira. Essa é a raiz da empatia, e da empatia num lugar global do: "Ok, eu vou acolher a minha mulher aqui, dentro das necessidades dela", mesmo que essa necessidade seja muitas vezes que eu não esteja do lado dela, porque tem Uhum. muitas que querem, idealizam o homem ali do lado o tempo inteiro, chega na hora ela fala: "Amor, sai, Vaza. vaza", e não é para levar para o pessoal. Patada em Exato. trabalho de parto, gente, não levem para o pessoal, é sério. Eu falo normalmente, cara, se de repente a mulher não quiser, fala, cara, eu não tô aguentando, tira essa camisa, você tira essa camisa, sai daqui, você sai daqui, depois você procura um psicólogo, um naturólogo, um terapeuta, constelação familiar, qualquer coisa para resolver isso, né? Porque assim, e o problema não é com você, por mais que você tenha essa super expectativa, mas não vai embora, fica atrás da porta, porque a qualquer momento ela pode falar, onde ele tá? Quem falou para ele sair É, daqui? é tipo isso, é tipo isso. Então é dançar conforme a música, é isso que eu falo, né. Então esse amor inchado, ele vai vir para o mundo, independente da via de nascimento, tá, gente. A gente tá Uhum. falando aqui com esse foco no parto normal e quando isso não é possível, é isso, não é possível e vamos ser feliz e vocês têm uma função muito importante em qualquer, momento dessa história, sendo atrás da porta, do lado, na frente, atrás, independente do lugar que vocês estejam, vocês são muito importantes nesse processo. Mas, a gente estava falando aqui que o normal no Brasil é o parto cesáreo, a gente tem um país recordista em cirurgia plástica, a gente tem um país onde existe uma objetivação, né, da figura da mulher e onde os tabus sexuais são muitos. E eu acho que poder rever isso é fundamental para ter uma liberdade, inclusive sexual, uma liberdade profunda, assim, dentro dessa história, dessa escola do que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser companheiro,
o que era ajudar uma mulher em trabalho de parto, entendendo que às vezes é o não fazer, é o estar junto, é o ancorar uma mãozinha. Não vão para o trabalho de parto achando que vocês precisam de um script. Ah, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, então eu vou fazer massagem. Aí existe um picolé de adrenalina fazendo massagem na mulher, de repente você leva uma mãozinha assim, falando, não, para, por favor, amor, peraí. Aí se Uhum. tem uma doula, se tem uma enfermeira, se tem alguém ali junto com ela, ela fala, fulana, vem aqui, por favor. Então, o primeiro passo, isso acontece muito, tá, gente? Isso acontece muito. Primeiro passo é se olhem. Existe uma coisa que traduz a nossa humanidade em contorno, em corpo, que é os vossos umbigos. Olhai-vos. Sabe? Olhem para o próprio umbigo nesse processo, que a gente olha para o espelho de toda a humanidade, esse umbigo que conectou você com a barriga da tua mãe. Ele vai falar sobre o que você precisa. Então, faz aquele checklist de tô bem, preciso respirar com tranquilidade, vou sair um pouquinho, vou beber uma água, vou fazer uma oração, vou rezar, vou fazer um polichinelo, uma saudação ao sol. Qual é o manejo da sua ansiedade? O que te Uhum. faz tranquilo em momentos de tensão? Ficou tranquilo? Tá de boa? Entra ali e vai, sabe? Vai, expressa, abre teu coração para viver aquilo, mas sempre se ancorando para que isso não te atropele também, que você possa dar cobertura para essa mulher, principalmente no pós-parto, muito mais do que no parto. Porque no Partolândia tem um lugar que é solitário pra caramba, sabe? E é um solitário assistido. A mulher precisa saber que tá em companhia, que tá na segurança, que tem presença, mas o processo é solitário no sentido mais íntimo, né, de solitude. É bonito, sabe, ela entender que existe uma força dentro dela e que ela vai conseguir botar aquela criança para fora e que ela vai parir aquela criança, ela vai dançar com os fantasmas dela e a gente vai estar ali para quê? Para virar ambiente para essa mulher. A função de todo mundo que está fora do parto é ser ambiente. É ser o chão que ela está pisando, é ser a mão que ela está dando, é se ela precisar cair, a gente ancora. Se ela precisar fechar os olhos e dançar no escuro, ela não vai se bater, porque a gente está velando, a gente está cuidando, como um grande círculo de proteção, resgatando aquela raiz ancestral dos homens no trabalho de parto. Uhum. Pensem que vocês são as pessoas de maior intimidade dessa mulher que está parindo ali. Não é a equipe médica, não é a parteira, é uma outra leitura. E vocês estão nascendo como pais ou renascendo, se é o segundo, terceiro, quarto filho. Então tem uma propriedade energética. Vamos pensar que se é um amor inchado, por que inchou esse amor? Uhum. 50% da sua energia está ali dentro, sendo processada, você está renascendo. Se duas células distintas formam um bolo de pessoa e você processa isso dentro da barriga de outra pessoa, tem 50% da sua energia viva, manifestada dentro de um ventre humano, daquela mulher que foi receptiva a receber o seu esperma, sabe? E nesse sentido, a gente está falando também de responsabilidade. E aí eu até quero levar um pouco para isso, né, para a gente voltar nessa questão do pouco do conhecimento e de a gente falar também de algumas coisas práticas, assim. E aí trazendo até um pouco assim para isso que você está falando, da importância do homem se responsabilizar, né, sobre, cara, a partir do momento que nós transamos, né, concebemos essa criança, eu já tenho responsabilidade, e um dos princípios assim que eu vejo que pelo menos as coisas estão associadas à responsabilidade é buscar repertório para isso. E aí nesse sentido, antes de a gente entrar e voltar, né, porque eu acho que esse nosso papo aqui faz parte, tá, galera? A gente vai para um lugar, vai para o outro, e isso é o parto. Acho que a gente está falando de parto, né, e de repente fala, pô, os caras nem seguem aqui uma linha de raciocínio, é porque o parto não tem linha de raciocínio. Então a gente está falando de parto e a gente cai nesse lugar, tá? Então fiquem tranquilos, porque essa já é uma experiência da Partolândia, é como a gente está se expressando aqui. Mas assim, vamos ouvir duas experiências agora de dois homens que vivenciaram o parto de formas diferentes, realidades diferentes, para estar ilustrando um pouco tudo isso que a gente está falando agora. Meu nome é João Rodrigues, eu tenho 27 anos, sou pai do Heitor, de 5 anos, e do Santiago, de 3 anos. O parto do meu primeiro filho, do Heitor, ele foi uma cesárea de urgência. A Isabela, a mãe dele, teve um quadro de pré-eclâmpsia. Ele já estava no estágio de gestação já avançado, mas precisou ser feito um pouco antes da hora.
Eu não consegui acompanhar o parto, porque eu atualmente, e na época também, eu morava em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e o meu filho nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo. Então eu peguei um avião às pressas, fui para São Paulo, né, mas não acompanhei o parto. O meu segundo filho, Santiago, nasceu no parto domiciliar. Desde o começo da gestação, né, da minha esposa, a gente estava pensando, né, no parto domiciliar. Eu, no começo, estava um pouco receoso, né, mas a gente foi atrás, né, foi atrás de pesquisar. A gente encontrou um grupo super legal aqui em Florianópolis de doulas, médicas e enfermeiras que faziam, né, os partos domiciliares. E aí a gente entrou de cabeça nisso. Durante toda a gestação, a gente teve aulas, encontros com outros casais, né, com outros gestantes, aulas para aprender mais sobre o parto domiciliar, para aprender mais sobre o parto em si, né, sobre os sinais do parto, o que significa cada coisa, tempo de contração, que é um parto ativo. Isso me ajudou bastante assim a tirar esse receio que eu tinha primeiramente em relação ao parto domiciliar. Santiago nasceu dia 31 de agosto, e eu lembro bem que a bolsa da Fernanda estourou umas 5 horas da tarde, parto ativo começou ali em torno de umas 8 a 9 horas da noite, o Santiago nasceu 1h10 da manhã. O parto foi relativamente tranquilo, e mais por causa disso, né, como a gente tinha tido todas essas aulas, a gente tinha pesquisado bastante, eu sabia que, né, que mesmo com os gritos e tudo mais, que são coisas que me assustavam um pouco, né, foi algo super tranquilo, principalmente pelo apoio das doulas e da médica. Minha função ali foi ficar 100% no apoio à Fernanda, pegando na mão dela e incentivando, tentando massagear as costas para aliviar a dor, né? Enfim. E para mim foi uma experiência muito legal, foi uma experiência super positiva também. Não tive medo, não tive receio, muito pelo contrário, tive muito mais calma e, né, foi uma felicidade muito grande de estar ali, de poder presenciar tudo aquilo. Acho que é algo que é difícil explicar assim só por palavras, né? Que é um sentimento único e tudo mais. Um sentimento que eu já tinha tido, ter o meu filho nos braços, mas de ver o meu filho nascendo é um sentimento, né, um plus ainda a mais. E é isso, são experiências únicas que só dá para entender o sentimento mesmo quando você tem elas. O que ficou muito forte assim para mim no relato, algumas coisas, né? Primeiro que, pelo menos eu senti que ele conseguiu vivenciar com entrega, e essa entrega, ela vem muito atrelada a algo que a gente começou a já falar antes, que ele conseguiu se entregar e ocupar esse lugar da melhor forma possível, porque ele adquiriu conhecimento, né? Então ele traz ali, né, fase ativa, expulsivo, então ele traz até alguns nomes que eu acho que é importante a gente falar para estar contextualizando aqui a galera que está nos ouvindo. E isso para mim fica muito forte, o fato de ele saber, de ele conseguir identificar mais ou menos, obviamente, né, em que momento, o que era aquilo que ele estava vivenciando e, consequentemente, conseguir conversar e elaborar, né, todo esse evento que ele mesmo descreve, né, como algo que para ele foi até difícil de nomear, né, assim como é uma descrição minha também desse momento. Isso ficou muito forte para mim, assim, né, o quanto ele estando seguro passa por ter adquirido conhecimento, né, e consequentemente ali, a partir desse conhecimento, também se entregar por esse processo, porque, enfim, ele se sentia pronto e isso dá segurança para, inclusive, que ele saia também desse lado racional e se envolva também por meio de outros aspectos, por meio de outros sentidos, né? Muito linda, muito bacana o relato dele. Acho que uma das coisas que me trouxe, assim, tem uma hora que ele fala, né, que no parto domiciliar ele não sentiu medo e Uhum, que ele estava muito bem assessorado ali com a médica, com as doulas, né, com a equipe que eles tinham. Então isso me trouxe a sensação de cada um no seu papel também, né, uhum, assim, ele estava ali no papel dele de pai, ajudando a companheira dele com os recursos que ele tinha, né, e com certeza esse medo ele não teve, porque imagina na primeira situação onde o filho nasceu sim. longe dele, numa cesárea de emergência, de uma pré-eclâmpsia, que é algo gravíssimo, em outro estado, ele com certeza deu um selinho nesse medo, nessa Uhum, situação. E aí quando muda a configuração, outro parto, outra equipe, outro momento da vida, uma gestação saudável, tanto é que nasceu, né, num parto domiciliar. Interessante, assim, né, porque ele realmente não teve medo.
Ele estava ali muito Sim. seguro, porque conhecimento também é liberdade, né. E você tá sendo assessorado, tem uma coisa muito bacana, assim, que eu sempre falo: "Tá preocupado? Parto é que nem voar de avião, pode estar a turbulência que for, se a aeromoça tá ali servindo café da manhã, você relaxa, sorri, cumprimenta, tá tudo certo. Sentou e botou o cinto, você reza, aí você chama você pergunta: "O que que tá acontecendo?". Mas é ter um pouco esse olhar global pra voada de avião, né. Vamos falar desses termos que ele trouxe, que eu acho que é importante a gente falar dessas fases de trabalho de parto, antes de a gente passar para o próximo relato. Você disse que, enfim, é até difícil de a gente conseguir encaixar aqui, inclusive delimitar, né, quais são essas fases, porque essas fases, na verdade, é como o dia e a noite, né? Não tem um horário que acaba um dia, horário que acaba a noite, é um processo, né? Vai escurecendo, vai anoitecendo e não tem ali um momento. Então é difícil, gente. Mas para nós homens, que temos total desconhecimento, antes de a gente, de repente, olhar para esse parto de uma forma mais sutil, de uma forma mais integral, racionalizando aqui, para que a gente consiga também identificar onde essa mulher está vivenciando, porque isso para o homem é o que mais deixa desesperado. Caraca, Então vamos destrinchar aqui. viemos desse lugar que é da novela, né? Que sim, estourou a bolsa, sai correndo, salve-se quem puder, vai nascer a qualquer momento. Então vamos ficar com esse dado: trabalho de parto é definido por contração ritmada. Essa contração ela tem que ter um teto ali de 5 minutos entre elas, né, e significa que a mulher vai contrair com cólica, a barriga vai ficar dura, ela vai sentir uma cólica no pé da barriga, às vezes uma cólica que irradia para as costas, pode sentir uma sensação de peso nas pernas, e essa contração num padrão ouro, ela vai durar pelo menos uns 60 segundos, 50 segundos. Isso seria uma contração linda de trabalho de parto. Isso vai demorar. Em que fase isso? Não, isso é fase de trabalho de parto. Esquece as fases, assim, está em trabalho de parto quando está contraindo, Certo. né, a cada 5 minutos e aquilo se sustenta. Se a gente for dividir de fase latente, que tem a ver com apagamento do colo, centralização, descida do bebê, e depois ganha o ritmo de fase ativa, que já tem uma contração a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, é porque é muito variado. Tem coisas que não existem nos livros que a Sim, gente vê na sim, sim. prática. É que eu tô te perguntando, Dida, porque o cara vai colocar no Google, faz trabalho de parto, porque ele ouviu alguém falando, a mulher fala, sabia que existe faz trabalho de parto? O cara vai falar, caraca, faz trabalho de parto. Aí vai aparecer, Tá. provavelmente, né, a gente colocar aqui agora, vai aparecer pródomos. São as palavras que ele vai ouvir, tá? Então, o que são pródomos? Quando que podem começar esses pródomos? E aí tentar, assim, tipo, homem, racional, caixinha, e depois a gente vai costurando e tecendo isso de uma forma mais Tá, holística. Eu sei tá que é bom. altamente difícil para você É difícil pra caralho. tentar falar numa linguagem que os homens realmente entendam, e isso às vezes eu já sou um cara que dou uma viajada Tá bom. e eu vejo que muitos homens falam, tá, mas e aí, amigo? Tipo, beleza, mas assim, É por isso que eu defino, assim, trabalho de parto com contração ritmada. Tá contraindo, assim, essa não embarca porque é tiro no pé, é tiro no pé, sabe. É aquela história do o que que a gente precisa olhar? São sinais e sim. sintomas, né. Então, assim, quando a mulher começa a relatar contração, que ela vai sentir a barriga dura com a cólica ela vem acompanhada desse entumecimento da barriga, beleza, você está tendo uma contração. Essa contração numa fase onde já tem um apagamento melhor, esse colo está sendo trabalhado com mais afinco, essa contração ela vai durar 50 segundos, 1 minuto. Não é um espasmo de contração que dura 10 segundos e vem a próxima daqui a 20 minutos, do que a 15 minutos. Então, tem uma E isso não é um trabalho de parto não é ainda. um trabalho de parto, mas é o processo. Vamos pensar que esse trabalho de parto, se a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente pensa que esse bebê está se preparando desde o dia que ele foi concebido para nascer. O parto ele acontece porque existe um processo inflamatório no corpo da mulher também. Para além da maturação do pulmão do bebê, tem um processo inflamatório natural, esperado, que quando chega no grau, escorre, transborda. E aí o trabalho de parto começa. Isso pode começar devagarzinho, que é o que a gente chama de pródromos de trabalho de parto, que é como se fosse o vapor do trabalho de parto, que demora às vezes dias. São mulheres que têm uma contração às vezes mais curta e com intervalos totalmente irregulares e longos, assim. Então, vou ter uma contração a cada 20 minutos por 4 dias. Isso já aconteceu, acontece. Ou a cada 1 hora eu tive uma contração forte, a cada 15 minutos,
a cada meia hora. A Bruna aqui, ela começou, tipo, acho que até uns 10 dias antes, sentir, e já não era mais só a contração de treinamento, porque já tinha um pequeno desconforto a mais. É uma roleta russa pródromo, porque não é toda mulher que entra, e é um grande desafio para o casal, para a mulher principalmente, porque já não consegue dormir bem, já está sentindo dor há dias, controlar a ansiedade, porque, cara, é um vai, não vai, mas tô sentindo dor, mas não é trabalho de parto, opa, ritmou, opa, parou, total. Né? Isso acontece muito também. É muito comum na madrugada, porque existe uma questão dos receptores da ocitocina, ali quando você dorme, você produz melatonina, que é um dos receptores aí para essa ocitocina, e à noite é muito comum você entrar em trabalho de parto na madrugada, principalmente entre 2 e 4 da manhã, são os picos fisiológicos ali de ocitocina no corpo. E aí, às vezes, quando não está no grau ainda, a mulher começa a contrair de madrugada, acha que o negócio vai engatar, chega de manhã, nada aconteceu. Nada aconteceu, não. Com certeza esse colo centralizou um pouquinho mais. É sempre pensar que não tá ralando à toa. Existe um colo uterino que é grosso, que quando engravidou ele fica bem posterior, ele vira, né, o orifício dele para trás, ele vai centralizando e vai apagando essa musculatura, né? Apagar o colo. O que a gente ouve muito é amadurecimento do colo do útero, né? Que são termos que a gente ouve bastante, né? O colo está amadurecendo significa que essa musculatura ela está afinando cada vez mais. Ela fica fininha, fininha, que nem um papel, né? Ela vai tirando aquela grossura que sustenta ali o bebê, né? E ela vai ficando fina, fina, fina. E essa dilatação vai começando a acontecer com as contrações. O que bota um bebê para fora é contração. Vamos pensar na pasta de dente. Se você vira a pasta de dente, abre ali a tampinha, vira ela para baixo, ela vai escorrer? Não escorre, se você não apertar o fundinho. Então, contração, simplificando a imagem de uma contração, é um pouco isso. Você vira a pasta de dente para baixo, apertou, saiu pasta. Então, é isso que uma contração faz. A cada contração é menos uma contração, porque o bebê tem a possibilidade de se projetar ali, né, de descer um pouquinho, de rodar. Hoje a gente entende o parto muito mais do ponto de vista de onde está o bebê na pelve materna, o que ele precisa fazer para nascer. E essas contrações como ondas que vêm, empurram esse bebê e esse bebê vai se adaptando para rodar e descer a pelve materna. É assim que a gente tem que entender o parto do ponto de vista do bebê que vai fazer essa transição. Então, quando isso vai num grau e esse pródromo acabe, passa por uma fase já com um pouco mais de ritmo, né, uma contração mais frequente, a gente vai dar o start. Eu aconselho sempre dar o start do trabalho de parto quando tem ritmo. Quando a contração, eu falo isso porque às vezes teve a primeira, outro dia eu recebi uma mensagem dessas. Primeira contração, 20 segundos de cólica, uma contração curta. Eu tô tendo uma contração a cada 40 minutos. Tô controlando aqui. Falei, cara, é muito desafiador, né? Porque já tem uma ansiedade, uma expectativa, mas você fala, vive sua vida normal. O bebê nasceu 3 ou 4 dias depois disso. Imagina se a pessoa embarca no parto antes do parto acontecer. É muito angustiante, porque você fica rendido ali esperando, o dedo coça para você apertar o aplicativo do Contraction Timer. Coça, a pessoa quer marcar a contração. E aí você embarca. É que nem, se a gente lembra e resgata que os mesmos hormônios de fazer amor são exatamente os mesmos hormônios que a gente vai usar para dar luz, o que isso significa? Cenário, né? Não, se você tá tendo um orgasmo, você tá quase gozando, e sua mãe entra no teu quarto, alguém bate na porta, o filho mais novo fala, papai, mamãe, cara, acabou, os hormônios são tímidos. Se você fica na tensão, com o aplicativo na mão, esperando a próxima contração, você tá produzindo um hormônio relaxante para você parir? Sim. Parir gostoso? Não tá. Então a gente tem que levar na maciota. Leva na maciota que vai ser bom pro teu coração, no sentido de tenham sempre empatia, porque aquela mulher tá sentindo dor, ela já não consegue descansar. O que dá para fazer para gerar um estado melhor de espírito quando você tem um pródromo longo? Tá, só rapidinho. Então, assim, uma coisa muito importante é evolução de trabalho de parto está associado diretamente à frequência, à intensidade dessas contrações e à proximidade dessas contrações. Eu acho que, né, para resumir. Perfeito, perfeito. Como que eu posso saber se o trabalho de parto está evoluindo? Com esses 2 indicadores principalmente, né?
qual é a proximidade dessas contrações, dessas ondas, que elas vêm em ondas, e se elas estão mantendo uma frequência, né, intensidade, frequência e proximidade, na verdade, né, entre essas contrações. Sim, perfeito, Ti. É isso. Entendendo que, assim, quanto mais próximo uma da outra, quanto mais intenso, sinal que o trabalho de parto evoluiu realmente. Se isso de uma forma cíclica e crescente, né? Se está descompassado, significa que, né, provavelmente ainda não está no momento, a gente ainda não engrenou, não estamos ainda realmente numa fase, vamos dizer assim, de latente para ativa, porque o trabalho de parto ele começa a ficar justamente marcado por essas ondas próximas, constantes e ritmadas. Depois que começa, provavelmente não vai mais parar, né? Pelo menos nesse começo, Não, né? é exatamente isso, né. Às vezes vai dar uma estacionada, tem uma coisa bonita que acontece perto do expulsivo, que é o período que o bebê tá nascendo, onde a mulher sente uma contração diferente, porque no início vocês vão perceber, se tem uma Uhum. vocalização envolvida, né, o início do trabalho de parto nessa fase latente, fase ativa, é muito mais um "ah", quando vem a contração, tá muito mais é um som que você percebe que não tem uma pressão. A partir do momento que esse "ah", que se você escuta parece até alguém fazendo amor, só que aí dura, sei Uhum. lá, 10 horas, e você fala: "Caraca, que Que amor isso, que é hein, esse? apaixonou". Eh, se você percebe que tem uma diferença daquele "ah" para um "hã". Aquele Tipo de som coisa de não, cocô? cara, parece sabe aquele instrumento, aquele didgeridoo, sei lá? A mulher entra numa nota Sim, sim. gutural quando tá no expulsivo, É. né, é um você sente pressão ali, tem um isso assusta, isso arrepia o cabelinho da alma, é um troço muito profundo, Uhum. assim, é como se abrisse o portal, não só vamos pensar que a vagina, a vulva, né, o grande canal ali de porta de entrada para o mundo, né, literalmente, por aqui que a gente encarna. Então vamos pensar com muito respeito, e eu acho que esse som, ele vem muito disso, assim. E quando a mulher tá no É expulsivo primitivo, né, é um som é, muito tem uma primitivo, né, passagem cara. que eu acho lindíssima, eu não sei de onde eu escutei isso, mas eu registrei, eu acho maravilhoso, assim, de que cultura é, mas diz que a mulher no expulsivo, e eu vejo isso na prática, né, quando tem um ambiente apropriado, quando essa mulher tá à vontade, às vezes ela dorme profundamente entre uma contração e outra, dorme de babá, sabe. E às vezes você já tá vendo a cabeça do bebê, você olha ali pra vulva, você já vê ali por detrás a cabecinha, você olha para a mulher tá em outro planeta, ela tá dormindo. E na próxima contração que vem com essa pressão, o bebê nasce. E é muito lindo, porque nessa passagem diz que é o momento que a mãe sai do corpo para buscar a alma do bebê que vai encarnar na próxima contração. E eu vejo muito isso na prática, sabe? É muito bonito você presenciar esse lugar. Só que quem está do lado de fora, às vezes vai ter a leitura cultural de que, cara, minha mulher está dormindo porque ela está exausta, ela está muito cansada, coitada dela, ou não sei o quê. E não é exatamente por aí. Pode ter um cansaço, sim, tem uma ralação, sem dúvida nenhuma, mas não olhem para sua mulher com pena. De verdade, assim. É uma empatia muito para além, é para honrar esse lugar de muita presença física, emocional, espiritual, de porta-voz da humanidade que a gente tem, independente se vai nascer por via baixa, se vai nascer por cesárea, honrem esse lugar das mulheres. Muito Isso é bom. muito importante. Então uma dica que eu posso dar é essa, assim, a gente constrói o parto com a nossa bagagem cultural. O que que vocês escutaram ao longo da vida sobre parto? Se você tem uma bagagem que associa parto com sofrimento, reveja isso. Isso é ótimo. Porque a gente tem uma construção onde a mulher é uma pecadora nata, porque comeu a maçã, e a gente vai pagar os pecados de toda a humanidade nas dores do parto. É isso que está na Gênese, e a gente tem Uhum. essa construção. O parto ele tem que ser sofrido. Ele precisa, senão, gente, espera aí, você não está no seu quadrado, E que mãe é essa, não né? sofreu para parir. E aí se a mulher diz que teve uma experiência de orgasmo no parto? Nossa, É um choque. choque. Como assim? Antes de a gente dar continuidade aqui, e a gente vai se aprofundar ainda mais, né, nesse oceano profundo aqui do parto, vamos ouvir o segundo marujo, o segundo relato, que também é bem intenso e que vai trazer aí também, acho que vários gatilhos para a gente conversar.
Eu sou o Daniel, sou psicólogo, trabalhei por bastante tempo com pré-natal, assistindo as grávidas, gestantes e, assim, nunca trabalhei no parto, né? Então foi uma experiência única, né? Estar no outro lado lá, não no profissional, mas do pessoal mesmo. Quando a minha esposa deu à luz ao Eric, meu filho que hoje tem 4 anos, eu acompanhei todo o trabalho de parto. Foi uma experiência inesquecível e transformadora. Assim, com certeza fundamental para eu mudar um pouco de persona, né? Mudar de papel ali e assumir o pai que foi nascendo aos poucos. E demorou para nascer, viu? Tanto o pai quanto o Eric. Foi um parto longo, foi induzido, foi numa maternidade. Ela sofreu bastante tempo esperando, tendo que lidar com diversas intervenções. Não era nada próximo do que a gente tinha sonhado, né? Idealizado, planejado, mas é o que deu. Então, desgastante, né? Para começar, assim, não foi uma situação muito leve, não. A gente entrou no hospital, era 11h30 da noite. A indução começou no meio da madrugada, então ninguém dormiu, né? Porque são enfermeiras entrando no quarto o tempo todo, o médico passando. E aí o parto mesmo, o trabalho de parto começou a acontecer lá pelo final da tarde. Quando deu 24 horas de processo todo, né? Desde entrar no hospital, a gente já estava bem cansado, bem exaurido. E ali a gente ainda estava no começo do expulsivo. E foi assim, tão desgastante para minha esposa que ela já estava dormindo quase entre uma contração e outra, né? A minha experiência como pai, como o psicólogo desapareceu, né? Nessa hora, realmente é só a força e a coragem de estar ali presente, amparando. Mas foi uma coisa fundamental de ter participado, que ela, nesse ponto, eu já estava meio que perdendo a consciência, né? No final do parto. E o médico passava as instruções para ela e que ela tinha que manter a força para o expulsivo acontecer. O Eric estava com a mão vindo junto com a cabeça, então estava bem difícil mesmo. E ela perdia a força, né? Ela desligava, desconectava da conexão com o médico. Uma hora ela olhou para mim assim e falou: "Nossa, tá tudo ficando tão longe, só vejo você". Eu falei: "Então sou eu". Eu já tinha olhado ali do ladinho da mesa do médico, tinha um fórceps esperando. Falei: "Meu Deus, é melhor a gente resolver isso agora, né?". Então eu olhei bem firme para ela assim, segurei a mão dela e aí fui meio que repassando as instruções do médico, né, falando que ela conseguia. Ela sentia que ela não conseguia segurar a respiração mais tempo do que estava segurando e ela precisava, né? E fui passando para ela, repassando a informação do médico, já que ela estava com conexão em mim ali foi, né? E depois de umas 3 tentativas, 4, finalmente o Eric conseguiu nascer. Eu fui lá, cortei, ainda no meio dessa loucura toda, o médico ainda me convidou para cortar o cordão. Eu fui, cortei, mas eu tava tremendo tanto que eu quase picotei o dedo dele junto. Mas foi. Né? Depois foi um nascimento difícil, ele foi para UTI, a Ana foi para recuperação e foi uma loucura. Depois deu tudo certo, a gente conseguiu ir para casa 5 dias depois, apenas, com o Eric. Depois seguiu um puerpério bastante difícil, mas assim, tudo muito aprendizado, tudo muito desafio. E o importante, acho que foi poder se reinventar o tempo todo. Não, muito interessante a fala dele, assim, mas eu percebo uma angústia grande daquelas da sensação da corda no pescoço, de que: "Caraca, sou eu que estou aqui na mira, eu preciso ancorar, porque minha mulher não está ouvindo mais nada além de mim", né. Pelo que eu senti, veio uma angústia forte, assim, na fala dele, né. Foi um nascimento que, com certeza, o bebê não nasceu muito bem, porque o Eric foi pra UTI, né, então tem todo esse movimento de se reinventar. Acho que me lembra um pouco, assim, o seu relato também, né. Sim, eu fui um pouco pro meu relato também, foi um pouco próximo, não dessa parte tão angustiante, pelo menos, que eu senti, né, no relato dele, né, esse pós, realmente. Gente, e indução de parto é uma pilha diferente. Você internar para Exato. induzir um parto, entra numa pilha diferente. Quando que se induz um parto? Por que que se induz o parto? Tem vários motivos, né, tem vários motivos. Às vezes um bebê, um CIUR, um bebê que está em centralização, um bebê que não está muito bem, dependendo do protocolo,
a história da idade gestacional, dependendo de que modelo a equipe use, né. Então no ministério tem a história do 41 semanas mais 3 dias, pra pensar numa indução. Então tem muitos motivos de se induzir uma bolsa rota que não entra em trabalho de parto, Uhum. né, porque bolsa rompeu não significa que a mulher está em trabalho de parto. Lembrem que trabalho de parto é definido por contração. Boa. Então, bolsa rota significa que você tem um tempo para entrar em trabalho de parto. Aí vai de cada equipe usa um protocolo, né. No Brasil, a gente tem essa história das 18 horas para fazer o uso do antibiótico, mas vai muito da assistência que cada família vai encontrar. Às vezes você vai entrar em trabalho de parto 48 horas depois que a bolsa rompeu e tá tudo certo. 24, 48 horas. Por isso que é importante estar alinhado com a equipe, e aí para esse homem também ele estar ciente e se envolver também junto com essa equipe, porque assim, eu costumo falar, né, a equipe vão ser os melhores amigos desse homem, desse casal. Então, quanto mais entrosado, maior afinidade, maior o vínculo de confiança e menos dúvida em relação ao papel e à postura de cada um, melhor. Então, assim, não é para na hora do trabalho de parto você querer tirar uma dúvida que você já tinha antes, né? Essas É. dúvidas elas têm que chegar lá já totalmente sanadas para que gere realmente essa confiança. Não, eu confio nessa equipe e no que vai acontecer aqui, né? É, e aí falando, assim, a nível de SUS também, né, às vezes você não conhece a equipe que você vai Sim, ter o total, parto. total. E aí você tem que respeitar dentro das suas possibilidades o que a instituição tem ali como segurança ali do processo. Então, né, na maternidade pública, muito provavelmente você não vai conseguir, fugir desse lugar do 41 mais 3, né, se você estiver ali sendo cuidado, tá? Diana, e daí que eu te perguntar, normalmente, até pedindo uma dica para o pessoal que está se atendendo pelo SUS, porque pelos relatos que eu ouço, há um processo de uma agonia para a criança nascer, né? Tanto que a gente chegou nesse ponto da cesárea superar em muito na rede particular e superar já na rede pública também. Qual seria a dica que você deixaria aqui também para o pessoal para lidar com essa equipe do SUS que muitas vezes não é a sua equipe, que não fez aquele acompanhamento pré-natal? Como driblar essa agonia para que a criança nasça logo para poder, porque já tem outra na fila, porque o médico ou a médica já está agoniado mesmo, que a gente sabe que isso acontece. E que vai lidar com o plantonista, né? Que são pessoas que eles nunca viram na vida, às vezes. Essa é uma pergunta bem importante. É uma roleta russa, a gente não sabe, né. E o que eu costumo dizer, assim, nos cursos que eu dou, nas aulas, nos atendimentos, é que essa mulher chegue com um plano de parto, mas principalmente que ela chegue assim, às vezes ela não vai ter condição de encarar e de conversar e de trocar uma ideia com quem vai estar assumindo ela no plantão. Mas, chega agradecendo, sabe, chega no amor, agradecendo, falando: "Cara, hoje é o dia mais especial da minha vida. Tô muito feliz que é você que está me assistindo. Muito obrigado". As pessoas que trabalham, às vezes, elas estão exauridas, estão cansadas, estão de saco cheio, estão ali trabalhando, às vezes, em condições desumanas, dependendo da situação. Então você chegar e lembrar o quanto que essa pessoa que faz essa missão é importante, isso bate naquela centelha de luz daquela pessoa, essa pessoa vai te atender bem. Então não chega brigando, chega falando: "Poxa, muito feliz, qual é seu nome? Obrigado, sabe, tô muito feliz que meu filho vai nascer hoje, que você vai me ajudar. Muito obrigado". Eu tenho certeza que isso vai bater no coração daquele profissional e que se ele tá cansado, estressado porque o plantão foi difícil, aquilo dá um calorzinho, é um carinho. Então eu falo isso enquanto profissional também, a gente precisa cuidar dos nossos profissionais, que às vezes trabalham em condições desumanas, isso é Muito real, bom. né. Então vai, assim, tem a história do plano de parto, mas leva no amor, não chega brigando. O hospital é a casa de muita gente. Eu acho que existe, claro, dentre as inúmeras desatualizações do sistema, quando a gente fala de parto, quando a gente fala de intervenções desnecessárias e etc, 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 que são muitas, mas que a gente a passo de formiga já consegue fazer uma grande revolução e tem feito, né. Acho que o Renascimento do Parto, o filme, trouxe essa contribuição, de um novo paradigma para o Brasil, assim. A gente começou a questionar mais, as pessoas se atualizarem mais, mas ainda é a passo de formiga. Então vai na centelha divina,
sabe? Agradece, cuida, leva. Gostaria muito de ser respeitada, a gente estudou. Tô muito feliz que é você que tá aqui me assistindo. Não sei, é uma maneira de pelo menos levar amor. Muito ruim você ter que Uhum. brigar em trabalho de parto, sabe? Muito ruim. É muito difícil. Às vezes é necessário, mas é muito Muito. difícil, sabe? Nenhuma mulher em trabalho de parto merece isso, de verdade, assim. Então, se a gente puder Exato, comer pelas beiradas exatamente. e levar mais amor do que dor, eu acho que vale a pena ter esse cenário com esse cuidado. E para o homem, Dida, me vem muito assim, né, que eu vejo que está enraizado na gente, né, essa proteção associada à imposição, né? Então, o homem, de repente, ele encara esse lugar de guardião, de protetor desse momento, como aquele que vai dar ordens e que, inclusive, vai lutar contra todo mundo. E o quanto é importante nesse momento para você, homem, que está ouvindo a gente, né? É importante delimitar e colocar os limites, sim, mas de uma forma onde haja inteligência emocional, que você consiga aí elaborar esses sentimentos, que provavelmente vão estar muito intensos, mas nunca esquecendo que a prioridade é oferecer o acolhimento e o melhor cenário possível para essa mulher e que um conflito não vai contribuir para isso, né? A gente vai estar falando aí em produção, por exemplo, de adrenalina, que nós não queremos que essa mulher vivencie nesse momento, né? Falando até de fisiologia, né? Dessa adrenalina que vai interromper, inclusive, ou influenciar para que os outros hormônios que a gente deseja para esse momento deixem de ser produzidos ou O estresse ele é fator de risco para o parto, né? Tanto o estresse materno quanto a exato. adrenalina alheia, a adrenalina que o ambiente produz, a gente tem Uhum, receptor para isso, e existe um antagonismo entre a adrenalina e a ocitocina, que é o que a gente precisa. Então, se manter calmo é fundamental. Mais um uhum. ponto aí para a história do manejo de ansiedade. Mas fiquem atentos, assim, a gente usa Exato, adrenalina no ótimo. final, né, do trabalho de parto para expulsão. Isso acontece no corpo, né? Mas, durante o trabalho de parto, manter baixo nível de estresse, durante a gestação, manter baixo nível de estresse, a gente garante aí Exato. todo um cuidado, porque é fator de risco para prematuridade, é fator de risco para essa mulher, né, ambientes que estressam. Marujo, para você que fique claro, né, queremos que você se aproprie desse arquétipo do protetor e do guardião, mas lembrando que esse protetor e guardião não está associado aí a essas características da caixa do homem, daquele que impõe o limite, daquele que traz agressividade, daquele que é o protagonista. A gente está falando de guardar, de proteger o cenário para que essa mulher possa protagonizar com liberdade e autonomia o momento que é dela, né? Mas a gente vai estar ali conduzindo e mediando, vamos dizer assim, para que esse cenário, né, mesmo que haja aí de repente dificuldades, mas que a gente utilize o nosso repertório emocional, a nossa inteligência também, para fazer essa gestão independente do cenário. Claro que são muitas realidades, mas para que justamente essa mulher, dentro daquele momento, possa ter a melhor experiência possível, né, e não sejamos nós ali aquele que vai gerar um conflito. Então não é isso que nós queremos de forma alguma, né? Muito bom. Nossa, passa o tempo, né? É incrível, porque e é muito louco, vou até volto a falar sobre isso, né? Porque parto, a gente. E é muito louco, quando começa assunto de parto, parece que a gente pode ficar falando aqui horas sem fim, assim como é também um trabalho de parto, né? E é muito louco, porque a gente. E o mais louco de tudo, né? Que a gente não consegue muitas vezes até focar em algo específico, né? E isso só reforça o quanto, por mais que quem esteja ouvindo aqui, para a gente falar, tá, mas cara, eu tô com muitas dúvidas, maravilha. Porque, assim, é um lugar desconhecido, é um lugar que traz medo, que traz insegurança, é um lugar que, de repente, vai trazer muito mais perguntas que às vezes não têm nem respostas, e o quanto é importante a gente naturalizar isso, que muitas das perguntas não têm respostas, e essa talvez seja a maior resposta. Isso não significa que a gente tem que ficar negligente, né? Isso significa que a gente tem que sim buscar repertório de conhecimento para saber, para identificar e para ocupar esse lugar da melhor forma possível, entendendo que também existe essa complexidade de um fenômeno natural que pode aí nos deparar, escancarar justamente isso que eu falei antes, de estarmos vivenciando um momento que a gente não consiga aí, talvez, entender e muito mais sentir. Eu acho que, assim, vamos ter que marcar um outro podcast, Dida,
para a gente continuar falando. E o melhor de tudo, né, que a gente está no terceiro episódio somente, dentro daí, espero que tenham centenas, e obviamente também, falo muito obviamente, né, e nem tudo é obviamente, mas como foco aqui é navegar nesses oceanos, né, da gestação, do parto e puerpério. Então, o parto a gente vai voltar também em diversos momentos aqui ao longo dessa jornada do Parpcast. Mas eu preciso dizer que eu estou vendo terra à vista, estamos chegando, estamos retornando aqui para a nossa realidade, saindo da Partolândia, retornando um pouco da Portolândia e vindo aqui um pouco para a terra firme. E quero agradecer muito, meu amor, muito, minha amiga, que demais estar aqui com você. Alguns meses atrás a gente já vem conversando sobre podcast, né? Aqui, quando você veio aqui em casa, a gente ficou viajando, nossa, a gente tem que fazer um podcast. E aí eu falei, uma das primeiras pessoas que eu quero convidar, ainda mais com esse tema, é a Dida, obviamente, inclusive para honrar o que a gente conversou. E, claro, por você ser essa mulher, mãe especial, tem aí uma história de vida que... Nós temos histórias de vidas que nos unem por vários motivos, coisas que... Acho que um bom tema para um próximo é parto e espiritualidade, hein? Isso é legal, né? Boa. Então é isso, minha amiga. Cara, Te amo, te amo, você maravilhoso. sabe. Obrigada pelo convite. Amei. Tem muito assunto, dava para conversar mais 50 horas sobre parto, porque são muitas impressões. A vida é isso, né? Diana ficou devendo o relato de parto dela também, não foi? Já o tempo foi embora, o tempo correu, tá devendo essa pro próximo. Pode fazer um mais específico sobre parto e sexualidade, hein? Vamos fazer daí, então. Já fica aqui, então, a promessa. De repente, com mais gente, dá para botar mais gente Vamos fazer, no canal? com certeza. Vamos fazer um surubão do parto humanizado. Já está mapeado. A gente vai aqui, o objetivo hoje era a gente meio que entrar nesse universo, mas depois a gente vai se aprofundar, com certeza, em temas específicos do parto. Então, de repente, a gente vai fazer um mais sobre questões técnicas mesmo, outro sobre sexualidade, Legal. outro sobre intercorrências, enfim. Ai, vida longa o canal, muito bom. Que delícia estar aqui, agradeço muito, muito feliz. Dava para conversar 50 horas ou mais sobre esse assunto que eu amo tanto, e é muito bom poder, né, ter você aí pertinho, com essa missão tão bonita de levar essa mensagem para os marujos, navegadores aí dos mares profundos de ocitocina, nessa Partolândia. Agradeço muito, fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Diga aí aonde que a galera te acha. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, na Casa da Dida, ou Dida Schneider, com SCHNEIDER. Esse é o meu Instagram. Tá saindo um site em breve que vai ser na Casa da Dida também, com muita informação. Tem a Roda das Sementeiras, que é um grupo de preparação para o parto, para muito além do óbvio, porque comigo é assim. Então a gente trabalha para o parto com muitas nuances, desde o físico ao emocional. Tem as rodas de parto, pré-parto, pós-parto, PPP. Então chega lá no Instagram, me segue, entra no site. É isso. Obrigada, querido. Tamo junto. Muita gratidão, viu, pela sua participação, pela sua generosidade em compartilhar, né, o conhecimento, essas histórias. Quero agradecer também aqui o Marinho, da agência Dindom, responsável pela produção desse podcast, toda essa parte técnica, edição, o Bruno, que também está aqui nos bastidores. A Babo Designer, que é a nossa apoiadora, que, enfim, está com a gente desde o início. Para finalizar, antes que eu esqueça, que eu sempre esqueço, sigam o Papcast nas redes sociais, tem no Facebook, tem no Instagram, @pappodcast, mas é Papcast, mas vocês vão identificar lá com @pappodcast. E se vocês puderem também, contribuam conosco para que esse projeto ele permaneça aqui firme e forte, de forma sustentável. Estamos aí com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, e lá você pode contribuir com quanto quiser, da forma que quiser. E é isso, né, galera? Chegamos ao final desse terceiro episódio do Papcast e me despeço aqui. Sintam-se fortemente abraçados. Até a semana que vem. Valeu!